O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, se o primeiro domingo da Quaresma é marcado pela experiência do deserto, onde Jesus rezou e jejuou, como também foi tentado pelo diabo, e como um de nós nos ensinou a vencer as próprias tentações, o segundo domingo da Quaresma, por sua vez, é marcado pela experiência da montanha. Muitas religiões antigas viam a montanha como o lugar onde a divindade morava. Talvez porque, se pararmos para pensar,
se avistamos de longe uma montanha, parece que o cimo, parece que o pico toca o céu. E qual era a percepção deles? Que o ponto mais alto de uma montanha era o lugar da união entre o céu e a terra. Mas deixando de lado esta compreensão, olhando para a experiência de Jesus narrada nos evangelhos, não poucas vezes Jesus se refugia na montanha. Depois de um tempo de trabalho, de anúncio do evangelho, depois de receber as pessoas e de cuidar delas, Jesus sabia fazer uma pausa restauradora para estar com o Pai, para depois de um momento de intimidade com o Pai, com o coração repleto da presença do Pai, continuar a sua lida, continuar o seu trabalho. Jesus sobe a montanha para rezar, não tira jamais o valor da oração, mas desta vez ele não quis subir a montanha sozinho, quis levar consigo Pedro, João e Tiago, os 3 discípulos mais achegados, que depois estariam com ele também no Horto das Oliveiras, que seriam testemunhas do momento em que Jesus, quando estava para sofrer a paixão, chorou sangue, suou sangue. Assim, Jesus leva os discípulos para aquele lugar que a tradição indica como Tabor. Ele deseja preparar o coração dos discípulos para aquilo que estava por vir. Na cruz, Jesus seria visto desfigurado, mas agora Jesus foi visto por eles transfigurado. Jesus queria mostrar para eles o que ia acontecer depois da sua ressurreição, e assim no rosto de Cristo eles viram a luz da divindade. No rosto de Cristo viram a sua glória e perceberam que ao lado de Jesus estavam 2 figuras importantes do Antigo Testamento: Moisés, a quem Deus entregou a lei, as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, e Elias, o grande profeta que desafiou e venceu os sacerdotes de Baal. Assim, ali na montanha, ao lado de Jesus, os representantes da lei e dos profetas. Santo Tomás de Aquino vai explicar que nem a lei pode existir sem o Verbo de Deus, nem os profetas poderiam ter vaticinado algo que não se referisse ao Filho de Deus. O Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, aponta para Cristo, nos conduz a Cristo. Jesus é a plenitude da lei e ao mesmo tempo Ele é a profecia que se realiza, a profecia que se cumpre. Aqueles 3 ficaram admirados, numa profunda experiência da divindade de nosso Senhor. Era uma experiência forte de Deus. E para que descer?
Aqueles dois foram se afastando, eles perceberam que eles iam embora. Senhor, é muito bom ficar aqui, vamos ficar aqui, que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Nem falaram de fazer um abrigo para si mesmos. Eles queriam que Jesus, Moisés e Elias ficassem abrigados, mas eles queriam estar ali. Mas mal acabaram de falar, a nuvem os envolveu. A nuvem também é símbolo da presença e da ação de Deus. E eles começaram a ficar com muito medo, quando da nuvem escutaram aquela mesma voz que já havia soado sobre o rio Jordão, quando Jesus foi batizado. São as mesmas palavras do Jordão: este é o meu filho, este é o meu escolhido, que vocês o escutem. É preciso escutar Jesus com a mesma fé de Abrão, de quem nos fala a primeira leitura. Aquele homem um dia foi chamado, Deus pediu que ele deixasse a sua terra e fosse para um outro lugar. Abrão não possuía nenhuma segurança humana. Abrão teve dúvida. A primeira leitura nos mostra Abrão que questiona também a Deus, como nós tantas vezes nos questionamos diante daquilo que vai acontecendo na nossa vida, diante das provações que nós enfrentamos na nossa vida, né? Quantas vezes nós perguntamos a Deus o que Ele quer de nós, ou por que permitiu isso ou aquilo. A dúvida, de certa forma, na experiência da fé, faz parte da nossa caminhada humana. E Abrão é um de nós. Mas vejam, Abrão foi recompensado por Deus, foi abençoado por Deus, recebeu em herança a terra onde corre leite e mel, e uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, ou como os grãos da areia do mar. E por quê? Porque se abandonou, porque confiou em Deus. No Monte Tabor, o Pai os convida a escutar Jesus, como Abrão escutou a Deus. Jesus não queria ficar no alto do Monte Tabor, por melhor que fosse aquele lugar. Aquela experiência foi restauradora, mas ele precisava descer, precisava voltar para a planície, precisava continuar seu caminho, seu trabalho, o anúncio do reino e a realização do projeto da salvação, que era morrer na cruz. Jesus desceu aquele monte porque desejava subir uma outra colina, porque desejava subir o Monte Tabor. Ele precisava receber nas costas a cruz e morrer no nosso lugar, mas sabendo qual era a meta. No segundo domingo da Quaresma, a igreja coloca para todos nós a meta de Jesus, a cruz e a ressurreição. Eu pude entender, meditando esse evangelho, uma coisa que eu não havia ainda, para uma coisa que eu não tinha atinado. A transfiguração foi um momento passageiro, mas a ressurreição tornou permanente aquilo que aconteceu na transfiguração. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia é a glorificação permanente do Filho de Deus. Por isso Jesus não teve medo de abraçar a sua cruz, não teve medo daquilo que estava por vir, porque sabia muito bem onde aquilo tudo iria chegar. E assim é a nossa vida. Nós precisamos de pausas restauradoras, nós precisamos de momentos com Deus.
A transfiguração aconteceu no momento em que Jesus rezava. A oração, Jesus deseja nos ensinar, é essa realidade que nos transfigura, que muda a nossa vida. E nós, quando rezamos, quando a nossa oração é verdadeira, o nosso coração vai sendo transfigurado, vai sendo mudado num coração mais semelhante ao coração de Cristo. E essa transfiguração acontece a partir do amor, de um amor tão grande a Deus, que não me permite ficar longe dele na oração. Um amor tão grande que me impulsiona a viver o domingo de forma cristã, ou seja, sem perder o encontro da igreja, onde Jesus vai alimentar o nosso coração com a sua palavra, onde Jesus vai alimentar a nossa vida com a sua presença real na Eucaristia. São as pausas restauradoras. Cada um de nós precisa de várias experiências de Tabor. A experiência, como dizia, na celebração da missa, mas também na oração pessoal, mas também na experiência do amor que se vive na conjugalidade, né? Aqueles que são casados podem viver a experiência do amor de Deus no seu amor conjugal, no amor da família. Nós podemos viver também a experiência da transfiguração do coração no amor, na fraternidade, que me leva a olhar o outro, como dizia São João Paulo II, naquela carta Novo Millennium Ineunte, quer dizer, no início do novo milênio, como um que faz parte de mim, e me sentir corresponsável do caminho dele. É a transfiguração do coração que vai acontecendo na experiência do amor, que leva também a acudir aqueles que sofrem, sobretudo os mais pobres, com um pouco daquilo que nós temos. A oração transfigura o ser humano, e Jesus deseja que nós saiamos dessa missa com o coração transfigurado, com o coração moldado num novo coração, colocando diante de nós a meta, que aparece na segunda leitura, conforme a exortação de Paulo: o Senhor transfigurará o nosso corpo num corpo semelhante ao seu, a meta da ressurreição. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que nos ajude a viver nesta missa e em tantos outros momentos da nossa vida, experiências de Tabor, experiências da glória de Deus que se manifesta, que com nosso coração transfigurado, possam também perceber na nossa face, no nosso rosto, o rosto de Jesus. Se nós nos identificamos com Ele, o nosso rosto também vai se transfigurar, porque será a expressão daquilo que está lá dentro do coração. Deixemos que o Senhor transfigure o nosso coração. E a Mãe de Deus, Maria Santíssima, está aqui agora pedindo essa graça para nós, a Jesus. Vivamos esta nossa semana, continuemos a nossa caminhada da Quaresma, percebendo bem, mirando, não é? Olhando para a meta, traçando diante de nós o nosso caminho pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.